Cava. 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 Mineração em debate. Nesse momento, as pessoas ficam presas entre ter que trabalhar ou optar por sair. E como no momento de pandemia, um índice de desemprego muito grande no país, as pessoas com medo de não ter o que botar na mesa para comer com suas famílias, optam por arriscar suas vidas prestando serviço na mineração. Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do CAVA Mineração em Debate. O CAVA é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas pela mineração no país. Meu nome é Tatiana Ribeiro, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje vou acompanhar mais uma discussão importante sobre a mineração. Olá, aqui é Bruno Milanês, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu estou aqui com a Tati para conversar mais um pouco com vocês sobre mineração e a pandemia de Covid. Hoje, vamos ouvir experiências de trabalhadores e trabalhadoras e das pessoas atingidas que vivem no Pará. Achamos que falar do Pará é importante, pois uma coisa que nem todo mundo sabe, hoje ele é o principal estado minerado do país. Pois é, Bruno, sempre que falamos em mineração, as pessoas pensam em Minas Gerais. Isso muito por todo o trabalho que o setor fez de criar essa imagem de que a vocação de Minas Gerais é ser minerada. Mas como o minério é um recurso não renovável, as melhores reservas de Minas estão se esgotando. E algumas empresas já sinalizam um abandono do estado para investir em outras regiões, como Goiás, Bahia e principalmente Pará. O ano de 2018 foi quando o Pará e Minas Gerais empataram na participação das operações minerais. Mas foi em 2019 que o Pará já foi responsável por 44% das operações, enquanto Minas foi responsável por 38%. E não é só isso, não. Como já falamos em programas passados, a mineração existe no Brasil especialmente para abastecer o mercado global. Se nós olharmos as exportações de minérios industriais, o papel do Pará é ainda mais relevante. Em 2019, ele respondeu por 52% das exportações minerais brasileiras, contra 34% de Minas Gerais. É isso aí, Tati. Mas falar dos impactos da mineração no Pará traz uma perspectiva totalmente diferente para nós que moramos aqui no Sudeste. Levando em consideração o tamanho do estado, o isolamento das comunidades, a falta de infraestrutura e a falta de serviço público, dá um outro caráter para a mineração. Isso se reflete na vida das pessoas atingidas e também nos impactos que a Covid causa na região. Uma das coisas que chama a atenção no Pará, Bruno, é a concentração da mineração. Lá, apenas 2 municípios, Parauapebas e Canaã dos Carajás, foram responsáveis no ano passado por quase 80% das operações minerais do estado. Na verdade, esses são os 2 municípios mais relevantes para a mineração e juntos respondem por quase 1/3 de todas as operações minerais do país. Sim, esses são municípios bem importantes e por isso é um bom exemplo para a gente avaliar como é que está essa relação entre Covid e mineração no Pará. Como todo mundo sabe, o Brasil faz menos testes de Covid do que era recomendável. Por isso é muito difícil verificar o grau de adoecimento das pessoas em determinadas regiões, né? Tanto de adoecimento quanto de óbito. Por isso, um dos indicadores mais usados, talvez um dos mais tristes para a gente avaliar, são os indicadores de óbitos por doenças respiratórias em geral, porque a gente sabe que muita gente morre e não é testada para saber se foi Covid ou não. Então, se a gente pega os dados do Registro Civil, que pega os atestados de óbito em diferentes lugares, e compararmos o aumento das mortes em 2020 no mesmo período de 2019, a gente consegue ver o quanto a mais as pessoas estão morrendo. E se a gente faz essa avaliação do período de 16 de março a 1º de setembro, a gente vai ver que no Pará houve um aumento de 85%. Só que em Parauapebas foi de 114%, ou seja, mais do que o dobro. Em Canaã dos Carajás, então, foi de 185%. Quer dizer, morreu 3 vezes mais gente nesse período de 2020 do que em 2019. Um crescimento muito maior do que a média do estado. E a gente tem que pensar que isso são só o aumento das pessoas que morreram.
Vamos levar em consideração que teve muita gente que adoeceu, ficou em casa, ficou com sequela e sofreu muito por conta da doença. Nossa, é difícil de imaginar isso. E muitas vezes os números não dizem muito, né? Na verdade, para poder entender um pouco como as coisas estão acontecendo no Pará, nós convidamos o Evaldo Fidelis. Ele vai contar para a gente como está sendo viver em Parauapebas durante a Covid. O Fidelis é trabalhador do setor da mineração, ele é militante do MAN e ex-funcionário da Vale. Bem-vindo ao Cava, Fidelis. Falando desse tema de como é que está a situação dos trabalhadores, como foi a Covid em Parauapebas, na região de Carajás, aqui no sudeste do Pará, a gente avalia que os trabalhadores da mineração foram afetados diretamente, e seus familiares e toda a sociedade como um todo nessa região, indiretamente e diretamente ao mesmo tempo. Por quê? A região de Carajás, em especial Parauapebas, ela é uma região que recebe muitos imigrantes, né? Advindo da mineração, ou seja, prestadores de serviço, pessoas que têm comércio, que interagem nesse campo de debate com a mineração na região. Então a Vale, no momento de pandemia, a nossa avaliação enquanto era trabalhador da mineração, que eu estava trabalhador no período da pandemia, né? Agora estou desligado da empresa e acho que meu desligamento se deu muito pelo enfrentamento que a gente fez, as denúncias, né? Porque as medidas que a empresa Vale tomou, elas eram muito aquém do que deveria ser feito, né? Ou seja, enquanto o mundo todo estava fazendo um debate de isolamento, né? De prevenção, enfim, a Vale fazia mais propaganda do que, na prática, a realidade da aplicação. E isso mostra os dados alarmantes que tivemos no município de Parauapebas, o número tanto de infectados como o número de óbitos, né? Enquanto teve 2 lockdowns na cidade, que obrigou o comércio local a fechar as portas, a Vale não parou. E isso, em nenhum momento, contribuiu para reduzir o avanço da pandemia. Significa, então, que a mineração aqui em Carajás, que é o fluxo maior de trabalhadores, que depois tem vida orgânica no município, que se relaciona com outras pessoas, fez com que o número de casos aumentasse no município de óbitos. Vários óbitos aqui na região foram vinculados direto à mineração, de trabalhadores, né? Além disso, também tivemos dificuldade com os trabalhadores para ser atendido, né? Quando era detectado qualquer tipo de supostas, a partir do setor da medicina, avaliações que o trabalhador estava com a Covid, ele era encaminhado apenas para casa, ou seja, para tentar ficar isolado e não criar estatística. A nossa avaliação é que a Vale mandava o trabalhador para casa, tanto dela como das terceirizadas, para que ele se recuperasse em casa sem gerar estatística. Eu fui um caso, né? Eu só consegui fazer meu exame depois de 15 dias, praticamente, 10 dias que eu fui fazer meu exame, que eu já estava na fase já de tratamento, tentando melhorar. E no momento mais crucial, no momento que eu mais precisei, eu teria que ligar a partir de um aplicativo para o PASA, que é o médico Dr. Paza, que não fica nem na região, ou seja, tu não tinha nenhum apoio, né? Tu não tinha medicamento, enfim. Então, a nossa avaliação é que a Vale contribuiu para o aumento alarmante de casos de Covid na região. Não foi o comércio local, não foi a sociedade. A sociedade teve 2 lockdowns em Parauapebas e a Vale em nenhum momento nesse período não parou. Os ônibus de 44 lugares com 22 pessoas, mas num espaço confinado, as vans trabalhando, os carros pequenos trabalhando, as pessoas pegando nas ferramentas, no DS, usando os banheiros coletivos, refeitório coletivo, enfim, e um vírus desse, né, dessa magnitude, onde às vezes você tocando numa chave, numa ferramenta, num equipamento, e sem querer você tocando no rosto, você já estava infectado. Então, as medidas que a Vale tomou, elas foram muito eficazes. Eu, por exemplo, no dia que eu fui detectado, que eu senti os sintomas da Covid, eu subi para trabalhar e passei pela barreira, né, aquela que eles colocam um medidor de temperatura, e na minha temperatura deu normal, e eu já estava dentro do ônibus, e acho que naquele momento do ônibus, até o DS e a minha rotina de trabalho, foi ali que eu fui infectado, porque 3 horas da manhã eu comecei a sentir os sintomas. Então, significa que as medidas que eles tomaram não eram medidas com total segurança. Então, eram medidas apenas para dizer que estavam implementando algumas coisas ali naquele momento. Todos os trabalhadores que tiveram Covid na área da Vale, o que aconteceu em alguns casos foi encaminhar ele como TFD para BH, ou seja, tentar tirar os casos, o foco de Carajás, porque é onde ela está operando a todo vapor. Chegou o caso do prefeito de BH, até criticar. E nós, em Parauapebas, como não tínhamos uma junta médica, a Vale não deu esse suporte. A gente foi impactado diretamente e aos nossos redores indiretamente.
Essa história de falta de atendimento médico é preocupante e revoltante. Todo mundo fala da importância da mineração para o desenvolvimento local, mas quando a gente vai ver os indicadores de saúde desses municípios, a gente se pergunta, desenvolvimento para quem? Imagina que em junho passado, em Canaã dos Carajás, existia no SUS apenas um leito de internação para cada 370 pessoas e um único respirador para cada 4.636 pessoas. Em Paraupebas, a situação era ainda pior. Era um leito para cada 886 pessoas e um respirador para cada 10.400 pessoas. Realmente é uma situação muito preocupante, Tati. Imagina ter uma fila de 10.000 pessoas para um respirador apenas, né? A gente fica pensando como é que essas pessoas lidam com as situações de pandemia. Mas para além da baixa quantidade dos equipamentos médicos, outra coisa que chama atenção nos municípios da mineração no Pará é a dificuldade de locomoção e as distâncias que as pessoas têm que enfrentar para fazer valer o seu direito à saúde. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente voltou a conversar com a Gleice Coelho, lá de Juruti. Ela esteve aqui no nosso segundo programa. Juruti também é um município da mineração, como a gente comentou. Ele é o 8º município de operações minerais no Pará. Só que lá, assim como nos outros municípios que a gente viu, o grau de cobertura de serviços médicos é muito baixo. Em junho, no meio da pandemia, só tinha um leito de internação no SUS para cada 760 pessoas e um respirador para cada 4.450. E não eram só esses desafios que o pessoal enfrentava lá em Juruti. E a Gleice vai contar um pouco para a gente sobre isso. O serviço de saúde aqui, logo a equipe que nós temos uma unidade mista de saúde, que é um atendimento para primeiros socorros e para a saúde da família. E a equipe que está aqui está trabalhando bastante. Graças a Deus, logo no começo, eles tinham vacina para H1N1 e foram aplicando nos idosos das comunidades, foram nas residências, tomaram as medidas possíveis, cabíveis, mas é um grupo muito reduzido. Tem vários voluntários também ajudando, contribuindo. A própria comunidade ela se reuniu e fechou as estradas onde tinha acesso para o estado do Amazonas e para as cidades que estavam com um índice de epidemia bem elevado. E com isso freou um pouco a expansão da Covid nessa região. Quero voltar de novo a dizer que a equipe de saúde ela está num trabalho árduo. Não é fácil porque nós temos dificuldade de acesso a algumas comunidades por conta da logística e mesmo assim nós tivemos uma grande bênção que a Igreja Católica ela tem um projeto de uma balsa que ela é hospital chamada Papa Francisco e ela leva a saúde aos ribeirinhos. Foi a melhor ideia que já se teve ultimamente para a nossa realidade amazônica. E é essa balsa que tem acesso nas comunidades mais distantes, onde o povo, como eu disse, estava sobrevivendo e se curando com o próprio recurso da floresta. Vários deram positivo, mesmo assim eles já estavam bem melhores e não foi preciso ir para um outro centro mais avançado de saúde. Mesmo assim, porque o nosso município não possui UTI. O centro mais próximo de UTI onde nós podemos acessar é em Santarém. E fica difícil para as pessoas. Depois de Santarém é Belém, que é a capital do estado. Mesmo com toda essa demanda, ficava difícil das pessoas terem acesso. Então, o maior medo é de chegar às crises mais fortes da Covid, as pessoas sentirem os sintomas mais elevados. É muito duro, Tati. Pensar na quantidade de riquezas que são extraídas de Juruti, eu fico revoltado que as pessoas têm que passar por tudo isso para conseguir acesso à saúde. Depender da boa vontade da igreja para ter um médico, cadê o Estado numa hora dessa? O que é feito com toda essa riqueza que sai do Estado? O que é feito com a riqueza de Paraupebas, com a riqueza de Canaã? Quando o setor mineral fala que gera desenvolvimento, a gente tem que questionar o que isso quer dizer. Será que desenvolvimento é só emprego terceirizado? Por que as pessoas têm que sair do Pará para ter atendimento médico em Minas Gerais, como falou o Evaldo? Ou sair de Juruti até Santarém? Por que depender de uma balsa para ter acesso à saúde? Desenvolvimento pressupõe saúde adequada, educação de qualidade, garantia de atendimento à saúde e muito mais do que isso. Olha, eu acho que a gente deveria cobrar das mineradoras que elas mostrassem como vivem as comunidades no entorno das operações das minas, porque só assim a população em geral
poderia ver como essas comunidades convivem com a precariedade. E talvez desse jeito as pessoas entendam que o atual modelo de mineração não é sinônimo de desenvolvimento, ao contrário, é sinônimo de expoliação e violência. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Esse foi o Cava e obrigada pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre a mineração e sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. Aguardem o próximo programa. O Cava pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando pelo Zap. Até a próxima!